Olá a todos, eu sou o João Dantas, sou especialista em blockchain aqui no Venturas, tá? E eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o Ethereum, né? Eu vou entrar um pouco em detalhes sobre o Ethereum, vou introduzir um pouco o que é blockchain para ajudar nesse entendimento e vamos mostrar um caso de uso que o Venturas faz. Tá, e o que é blockchain? Muita gente pode dizer que blockchain é um livro-razão. Eu estou definindo aqui que blockchain ela é fundamentalmente uma máquina de estado, tá? Então vai ter um módulo que controla o estado e um módulo de logs, que esses logs, ao serem executados, eles vão fazer uma mudança no estado. Aí esses logs na blockchain, eles são transações, tá? Um conjunto de transações, e elas são organizadas em blocos, e esses blocos, eles têm um identificadorzinho que se chama um previous hash, né? Que esse aí é o, por exemplo, no bloco 3, ele pega o hash do bloco anterior, e é daí que vem o nome de blockchain, porque cada bloco ele é ligado ao bloco anterior. E aí, por exemplo, se qualquer transação for mudada em um bloco, o hash dos blocos subsequentes eles vão ser mudados. É daí que vem a segurança da blockchain. E aí, sobre estado, eu estou definindo que é uma blockchain com um account-based, né? Então, o estado é baseado em contas. No Bitcoin, por exemplo, é o TXO-based, então é diferente, mas aqui fica mais fácil o entendimento. Os usuários eles vão ser representados dentro da blockchain como contas, né? E as contas vão ter, por exemplo, o balance, que é o saldo dos usuários na blockchain. Ali, por exemplo, tem o saldo 100 e 50, né? E aí essas contas elas são ligadas criptograficamente por chaves, usado criptografia simétrica, né? E os usuários eles transacionam na blockchain via assinaturas digitais. E aí essas contas elas têm um endereço, né, que serve mais como um identificador na blockchain de cada usuário. Essas contas são organizadas em formato de árvore, né? Então, sempre que um usuário vai criar um bloco, ele vai tirar o state root, por exemplo, do seu estado, vai pegar todas as contas, vai tirar o hash delas, e isso recursivamente até chegar em um hash só, e esse hash é publicado no cabeçalho do bloco. Aí, ou seja, no bloco 3, por exemplo, o estado ficou dessa forma, e aí o state root, o criador do bloco, publica no cabeçalho do bloco ali. E aí, dessa forma, qualquer um que tente alterar, por exemplo, o saldo de uma conta, vai ser facilmente verificado essa alteração, né? Então todos os nodes na rede vão conseguir ver essa alteração. Um exemplozinho de uma transação, né? Ao ser executada essa transação, vai sair de um estado S1 para um estado S2 e vai mudar ali o state root, né? Então, um node ele é meio que essa máquina de estado com outros módulos, um módulo de execução que vai definir como que é executada essas transações, né? Vai ter um módulo de interface que vai servir para os usuários conseguirem se comunicar com a blockchain, e um de consenso para que o Node ele consiga meio que trabalhar em conjunto com outros nodes para meio que verificar esse estado na rede, tá? Porque todos os nodes na rede precisam chegar no mesmo estado. Enfim, aí o que é o Ethereum? O Ethereum, o pessoal que criou, o Vitalik e o Gavin Wood, eles idealizaram como uma blockchain de propósito geral. Ou seja, a gente pega todo o que uma blockchain oferece para rodar programas em cima dela. Esses programas eles são chamados de contratos inteligentes. E aí, esses programas eles são executados em todos os nodes da blockchain, tá? Uma blockchain, geralmente os nodes ficam separados pelo mundo inteiro e podem também definir como um computador global, o Ethereum, mas é basicamente isso aí. E aí o Ethereum, a grande inovação dele é a EVM, né? Porque para executar esses programas precisam ser determinísticos. É muito importante, porque todos os nodes precisam chegar no mesmo estado. E aí os nodes, a blockchain ele vai rodar em cima de arquiteturas físicas muito diferentes. Então esse determinismo é meio que um desafio. E para resolver isso foi criado a EVM, que é uma máquina virtual, tá, do Ethereum. E também criado o Solidity, porque também as linguagens de hoje em dia têm problemas em ser determinísticas. E aí criou o Solidity, e o Solidity ele é compilado para bytecode, que é o formato de instrução que a EVM recebe, tá? Também chamado de EVM Code, bytecode. Tem outras linguagens também que são um pouco faladas para você escrever contratos no Ethereum, que são o Viper, por exemplo, e o LLL, que é Lisp-like Language, que é mais parecido com Assembly, é muito pouco usado.
Não recomendo, mas é basicamente isso aí. E aí a computação da EVM, ela não é ilimitada, tá? Existe um conceito de gas nele, que o gas ele representa o quanto um node ele está gastando para fazer uma computação. Ele representa a computação de alguma coisa na rede, tá? E isso aí é muito importante para prevenir ataques de DDoS, porque qualquer pessoa na rede poderia ficar mandando transações e ficar executando essas transações infinitas, de forma infinita. Se não tivesse o gas, né, poderia acontecer isso aí. E aí também a EVM é uma máquina quase Turing complete, né? Por causa do conceito do gas, não dá para você fazer, por exemplo, um programa com loops infinitos. Tá? E aí ela funciona via opcodes, né? O bytecode, a menor unidade dele são esses opcodes, né? Que são instruções, e cada instrução vai ter o seu custo de gas definido lá. E, por exemplo, tem instrução de QCAC 256, então a linguagem bytecode é legal porque ela consegue ser bem expressiva, e também bem específica, né, porque tem instruções, por exemplo, para retornar endereço e balanço de conta. E aí a arquitetura da EVM é basicamente essa, vai ter as operações, que são a execução dos opcodes, né, que eu mostrei anteriormente. Eles vão consumir gas. Tem ali o EVM Code, que sempre que vai executar o seu programa, né, vai carregar, a EVM vai carregar o código do seu contrato e vai executar essas operações. O Program Counter ele só conta a quantidade de operações que está rolando. O Gas Available, ele é meio que, na transação você define um limite de gas de computação que você quer que aquela transação ocorra no máximo, né? As transações elas têm todas um padrão, 21 mil de gas cada transação no mínimo, e aí é feito um cálculo para definir esse gas available. E aí esse gas das operações vão consumindo esse gas available. Tá? E aí antes de executar as operações é visto se tem gás disponível. E também as operações podem ser operações de message call, por exemplo, para outros contratos dentro da rede, tá? E também carregar dados do próprio contrato que está no storage, tá? No storage da account. E também a EVM ela é stack-based, ela vai ter uma memória de stack e também vai ter uma memória linear. E os Ethereum clients, o Ethereum ele tem uma especificação definida que se chama Yellow Paper, e os Ethereum clients eles implementam esse Yellow Paper, essa especificação em diferentes linguagens. Aí eu coloquei os três maiores, né, que é o Geth, que ele é um client em Go, tem o Bezo em Java e o Nethermind em C Sharp. E o estado no Ethereum ele funciona um pouco mais diferente, eu vou dar mais detalhes, né? No Ethereum, a gente tem dois tipos de conta, que é a EOA, Externally Owned Account, que é basicamente uma conta que representa um usuário na blockchain, tá? Também tem os CAs, que são as Contra Accounts, que são a conta-contrato, que é basicamente um contrato inteligente na rede, tá? E elas têm todos esses quatro atributos. A EOA, ela só usa os dois, o nonce e o balance. O nonce é a quantidade de transações que foi enviada na rede pelo usuário, e o balance é o saldo de moeda criptonativa do usuário. Eles não usam storage hash nem o code hash, porque storage hash é o meio que a árvore do account storage do contrato, porque você pode querer salvar dados do contrato na blockchain, e aí vai criar um storage para esse contrato. E aí o storage hash é meio que o nó raiz da árvore do storage. Code hash vai ser o hash do código do contrato que vai ser armazenado em outro local, tá? E o endereço das duas contas são diferentes, a forma que gera. O endereço da EOA, como é uma conta de usuário, ela vai estar ligada à chave pública do usuário, tá? Que ele faz transações assinadas e aí é verificado essas transações. E o contrato, ele usa mais coisas. O RLP, por exemplo, ali é a forma de serialização do Ethereum. E também usa o endereço do sender com o nonce ali concatenados. E pega os últimos 20 bytes desse hash aí. E a função hash que o Ethereum usa é o QCAC 256, beleza? E aí o estado do Ethereum também é da mesma forma. Você vai fazer o hash das contas de forma recursiva até sobrar uma só, organizada em formato de árvore, né? E é chamado state root. E aí, essa árvore do Ethereum estado, né? Ela é implementado o Merkle Patricia Tree, que é uma árvore específica. Como curiosidade, o Patrícia vem desse monte de nome aí, Practical Algorithm to Retrieve Information Coded in Alphanumeric.
E aí ele funciona dessa forma, por exemplo, uma árvore de prefixos, tá? É meio que uma radix tree com uma Merkle tree comum. Ali, por exemplo, dou um exemplo de várias chaves. O Romaine, por exemplo, primeiro, ele é uma chave e o valor dele é 1. Então, para eu pegar o valor que vai estar nas folhas, eu vou ter que percorrer pela árvore através do Romaine, né? E aí vão ter alguns nodes que eles vão juntar os prefixos em um node só. E aí uma coisa legal dessa implementação de árvore é que ela é rápida por causa disso, porque vai ter menos nodes para percorrer na árvore e também como tem menos nodes o armazenamento é bem menor. E aí é mais realístico do como é usado no Ethereum, né? O estado no Ethereum, o que representa é chamado de World State Tree, tá? E aí é meio que dessa forma. A única diferença ali é os extension nodes, tá? E também os branch nodes. Os branch nodes ele pode ter no máximo 16 filhos, né? E aí é basicamente isso. Aí tem um exemplozinho ali de uma conta bem simplificada, que tem a chave e o valorzinho em Ether, né, que tem. E aí os usos dessa árvore no Ethereum é na World State Tree, como eu mostrei, na Storage Tree, que é o storage do contrato. O Transaction Route, as transações ficam organizadas em formato de lista no bloco, né? E aí sempre que um criador do bloco vai criar o bloco, ele organiza numa Merkle-Patricia Tree e tira o hash da raiz, né, e coloca nesse atributo. A mesma coisa para o Recept Roots. Aí esse é só alguns, vai ter outros atributos que é usado, por exemplo, em redes públicas. E como é que o Venturus utiliza o Ethereum? A gente está fazendo um projeto via Softex e MCTI, tá? Que o nome do projeto se chama Plataforma de Transações Eletrônicas Resistentes a Ataques Quânticos, né? Como vocês podem ter percebido, é utilizado a criptografia massivamente em blockchain, né? Principalmente em assinaturas digitais e em hashes, tá? E aí, as assinaturas digitais, principalmente, elas estão vulneráveis a ataques quânticos, a alguns algoritmos. E o algoritmo que é utilizado no Ethereum, que é o SEC-P256K1, ele é um dos que entram dos algoritmos vulneráveis a ataques quânticos. E aí surge a necessidade de fazer essa troca desses algoritmos, né? Por exemplo, os usuários na transação eles assinam com esse algoritmo. Fazendo um ataque quântico, eu consigo, por exemplo, descobrir qual foi a chave privada que assinou aquela transação e eu consigo meio que tomar posse da conta do usuário, tá? Eu consigo pegar os fundos deles, por exemplo. E aí a gente está utilizando o Ethereum Client Bezo, tá? Como exemplo. E aí a gente está mudando ele, aí é a foto da arquitetura, né, do Bezo. No Discovery, a gente tem o uso do SecP. O Discovery é um módulo que fica responsável pela descoberta dos nodes, né? Quando os nodes, antes de se conectarem, antes de se trocar mensagens, eles trocam mensagens de UDP, e aí elas são assinadas, trocam, por exemplo, porta e etc. E também tem ali a parte do Block Validator. O pessoal que está criando o bloco, que é sorteado para criar bloco, todos os validadores precisam assinar aquele bloco como forma de endossamento, tá? Aí eles assinam com o SecP. E em consenso, o Bezo ele é bacana porque ele tem consensos para redes permissionadas bem legais, que são os consensos baseados em Byzantine Fault Tolerance. Esses consensos, eles meio que funcionam supondo que pode existir nós maliciosos na rede, tá? E sem assinaturas digitais, esses nós maliciosos eles podem se passar por outros nós, e aí utilizado o SecPen nisso aí. Todas as mensagens de consenso são assinadas digitalmente. E é basicamente isso. No RLPX também tem a assinatura SecP. O RLPX ele é utilizado basicamente para criar chaves de sessões entre os usuários, e aí utilizam também assinaturas digitais nele. Tá? Um destaque também para o PKR. O PKR é Public Key Recovery. Apenas alguns algoritmos de assinaturas digitais têm esse recurso. O do Ethereum, por exemplo, tem esse recurso. No Ethereum é utilizado ele. Com ele, você não precisa transmitir a chave pública de quem assinou junto das mensagens, tá? E aí, o que implica nisso aí é que alguns algoritmos
que são seguros contra ataques quânticos, eles não têm esse recurso. E aí, é, por causa disso, pode ocorrer uma mudança bem maior no protocolo Ethereum, tá? Então, é basicamente isso. Obrigado a todos pela atenção.